Salve, gente boa! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Quanto tempo a gente não se vê por aqui, né? Pois é, mas estamos de volta com a segunda temporada do programa Calma e mais uma temporada aqui nesse canal. Dentre os processos de mudança, a passagem do tempo, eu fui entendendo que esse formato mais dinâmico de temporadas faz mais sentido para minha vida. E assim vai combinando com os meus processos, né? Já que a vida é movimento e a gente se movimenta bastante, vai fazendo um pouco ali, um pouco aqui, com essa jornada da faculdade de psicologia também, e vai se aprofundando em si, vai se aprofundando nas temáticas, e aí de tempos em tempos eu me sinto preparada para trazer mais um pouco de conhecimento compartilhado aqui com vocês. E por isso, vamos nesse momento agora, nessa temporada, iniciar um diálogo maior com esse binômio saúde e doença. Os estudos da psicossomática, assim, é uma camada que me interessa muito dentro desse universo da psicologia, que eu tenho me dedicado a pesquisar dentro da academia, especialmente voltada à psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E aí eu resolvi amplificar um pouquinho, olhar também por outros prismas e por alguns outros autores, mas que trazem essa percepção integrativa do ser humano, e conversar com vocês um pouco a respeito disso. E hoje eu trouxe aqui algumas referências que estão norteando esse momento de estudo na minha vida e também do que eu resolvi compartilhar com vocês. Um dos livros é esse aqui, A Psique do Corpo. Daí eu vou colocar na descrição, na legenda aqui, o nome do livro, o autor, os autores também e as autoras, a dimensão simbólica da doença. A gente vai pincelar um pouco aqui, com base nesse livro hoje, e depois se aprofundar um pouco mais no aspecto simbólico dos adoecimentos em outros vídeos. Esse aqui é A Doença como Caminho. O nome dos autores é difícil, mas vai estar aí disponível para vocês, para que vocês também possam pesquisar, se houver interesse. A Doença como Símbolo, que é como se fosse um dicionário, assim, desses processos de adoecimento, e aí fala sobre o aspecto físico, né, psíquico e simbólico. Todos eles têm essa pegada, assim, integrativa. E O Corpo e Seus Símbolos, que é o que eu li mais recentemente. Ainda tem umas partes aqui que eu ainda estou averiguando, verificando. Uma antropologia essencial, mas também é muito bom. Com o tempo, com os outros vídeos que eu vou trazendo aqui para vocês, eu vou também trazendo outras obras, outros autores, principalmente em razão dos conceitos da psicologia analítica. Talvez pareça um pouco complexo. Nada é simples assim quando a gente investiga ou se dedica a estudar o ser humano em sua complexidade. Mas eu pretendo trazer da forma mais leve, mais tranquila possível, e que seja mesmo um lugar, um local de reflexão para que a gente possa estabelecer trocas e pensar sobre. Porque pensar a respeito nos leva à amplificação de percepção, a capacidade de experienciar o mundo de uma forma diferente, transformada e cada vez mais nossa. Bom, e eu vou começar aqui a nossa conversa trazendo um pouquinho do texto, do prefácio desse livro que eu já mencionei, O Corpo e Seus Símbolos, e um pouquinho de poesia que também está aqui presente nele, que embeleza e traz significados e símbolos para as nossas vidas também. O corpo é o inconsciente visível e é o nosso texto mais concreto, nossa mensagem mais primordial, a escritura de argila que somos. É também o templo onde outros corpos mais sutis se abrigam. A pele é a ponte sensível de contato com o mundo e pode ser também um abismo. É o nosso órgão mais extenso, é o nosso código mais intenso, um lar de profundas memórias. O corpo sente, toca, fala, comunga. Vida incorporada, corpo da vida. Hoje sabemos o quanto nos desviou da saúde integral a concepção moderna que dissociou o corpo da alma e do espírito.
Perdemos a coesão e a congruência. Mais do que isso, perdemos a transparência. A fragmentação epistemológica também se refletiu no indivíduo e na sociedade, separando o organismo do meio ambiente, enfatizando as fronteiras e os conflitos. Alienação diabólica, já que diablos é o que divide, o fator tanatológico básico. Divino é o que vincula, unifica e restaura a inteireza vital. Diz o poeta Fernando Pessoa: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial, que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. No semestre passado, eu me desafiei, me propus a escrever um resumo expandido falando sobre os aspectos simbólicos do adoecimento psicossomático. E aí eu comecei a investigar. Esse livro, A Psique do Corpo, ele foi meu principal instrumento, assim, né, de referência, de inspiração. E assim como outras referências também, me trouxeram a compreensão de que os conceitos de saúde e doença se transformam ao longo do tempo e também se diferenciam de acordo com a cultura, com o local, com questões sociais. São conceitos que estão realmente em movimento. E aí, esse livro, A Psique do Corpo, Denise de Mendes Ramos, ela traz como se fosse uma linha do tempo, com referências de como esse conceito foi se transformando. E aí eu vou fazer uma pesquinha aqui, né? Mas ela menciona o modelo primitivo, que é aquele período em que a medicina estava vinculada à espiritualidade, tem a ver também com cosmologia, que são até conceitos que foram posteriormente sendo retomados de formas diferentes, né? Mas que foram integrados novamente no decorrer do tempo. Então, eles tinham a concepção de que o adoecimento tinha uma função de transformação no indivíduo. A gente vai falar um pouco depois do movimento holístico, do simbólico, que também traz, de certa forma, essa concepção. Só que já incluso com a ciência, já com outra corporificação. Ela menciona também o modelo grego, e ela traz os gregos como os primeiros a fazer a divisão entre psique e corpo. E fala também que eles foram os primeiros a fazer esse processo que nós entendemos hoje em dia como método científico. Bom, ela também fala sobre o modelo cartesiano, que traz essa analogia do corpo com uma máquina, né, mecanicista. Traz o modelo holístico, que eu mencionei um pouco já aqui, e que tem essa interdependência, já traz, na verdade, essa interdependência entre a psique e o corpo, entende o ser de forma unificada, afasta também do reducionismo as doenças, não fala mais que existe algo que é puramente orgânico ou puramente psíquico, ou seja, todas as doenças, nesse caso, são psicossomáticas. E depois ela traz e se aprofunda no modelo analítico, que é o que nós vamos ver nos vídeos posteriores, assim, mais adiante, porque adentra muito aos conceitos de Carl Gustav Jung, conceitos de complexos, coisas que a gente vai também conversando aqui. E desde já não se assustem, quem nunca viu esse tipo de conceito, não conhece, pode ter uma compreensão mais tranquila a respeito disso, de acordo com os exemplos, com o que a gente for conversando por aqui. No final do século passado, a Organização Mundial da Saúde já entendia a saúde não só como a ausência de doença, mas como o completo bem-estar biopsíquico, social e posteriormente incluindo ainda os aspectos social e ecológico. É importante frisar, porque a tendência foi integrar. É claro que esse marco, né, da Organização Mundial da Saúde vai influenciando a transformação também da sociedade. A sociedade transforma a legislação e vice-versa. Ai, meu Deus, do nada aqui, meti a advogada no meio da conversa. São as influências passadas, mas isso faz parte, porque conhecimento é um todo e uma coisa faz a gente entender a outra aqui. Mas vamos voltar para o nosso negócio. E os autores desse livro aqui, A Doença como Caminho, eles falam da doença como
como o sintoma da doença, como se fosse um sinalizador que demonstra que algo não está em harmonia em nós, né? No nosso corpo, no nosso organismo, no nosso psiquismo. E eles trazem também a doença e a sinalização dos sintomas como se fosse a busca por um reequilíbrio. Eles têm muito uma visão holística, né? Como eu falei desse modelo holístico nesse livro, mas eles trazem referências também que levam ao conhecimento da psicologia analítica, dessa visão simbólica do ser. Embora eles utilizem termos diferentes, eles falam sobre consciente, não adentram a esse lugar do inconsciente que é estudado pela psicologia analítica, de uma forma diferente já do que foi estudado por Freud. E nesse contexto surge essa compreensão também da compensação, que é algo que a gente também vai se aprofundar quando falarmos sobre os complexos. E também sobre o estudo da sombra, da persona, luz e sombra, que na Gestalt terapia já é visto de uma outra forma como figura-fundo. Mas em vários conceitos, de formas diferentes, são falados coisas de certa forma com algum aspecto de similaridade, que é esse processo do que é reprimido, do que é não desenvolvido e do que busca de alguma maneira compensação. Jung fala muito sobre essa compensação de sonhos, nas sincronicidades e também da compensação do nosso próprio corpo. Agora que eu mencionei a Gestalt também, não dá para não atrelar. Eu tive a disciplina de Fundamentos da Gestalt do Humanismo, né? E com isso, Gestalt terapia também esse semestre. E a gente também fez esses questionamentos, falamos sobre questões de saúde e doença. E a Gestalt traz o adoecimento como uma tentativa do organismo de se atualizar, que é uma tendência organísmica à atualização, desse processo de transformação. E daí o professor, ele passou um texto, que eu vou colocar a referência aqui também, que foi muito interessante, que é o diagnóstico como nome próprio. E é um texto riquíssimo, assim, um artigo riquíssimo, que traz muitas reflexões, muitos questionamentos, mas ele menciona um que eu faço questão de demonstrar aqui também, falando a respeito da ideia de Foucault sobre a normose, tornarmos todas as pessoas iguais. Ele fala, inclusive, sobre o adoecimento proveniente do dever ser. E se a gente para fazer uma reflexão sobre os processos de adoecimento na história, a gente começa a entender como esse dever ser de fato adoece. Eu me lembrei de algo aqui agora que eu também ouvi numa aula já faz algum tempo, que foi do IGEP, do Instituto Jungiano, que falava sobre a origem da histeria. E a histeria, ela surgiu num período, foi uma tendência muito forte entre as mulheres. E a etimologia da palavra, se eu não me engano, remete a esse lugar, essa matriz, ao útero. E o útero tem a ver com a mulher, então era como se a histeria fosse uma doença do feminino. E aí falava que tinha muito a ver com essa região, né? Que tem toda a questão da nossa sexualidade e tudo mais. E nos consultórios médicos da época, que eram homens, eles utilizavam os dedos para poder tratar ou sarar as mulheres. E foi daí que, depois de vários médicos adquirirem lesão nas mãos, que eles criaram um instrumento. Eu não sei muito bem como isso era utilizado na época, mas eu sei que foi a partir desse instrumento que posteriormente surgiu o quê? Os vibradores. Pois é, muita coisa a gente vai entendendo assim. Agora, por que a histeria era uma tendência na época? Se havia uma repressão absurda à sexualidade, ao corpo do feminino, que a gente ainda vê isso acontecendo aqui agora, mas que num contexto histórico existe de uma forma assim profunda, ampla e transgeracional, como nós sabemos. E os resquícios, eles vão chegando até aqui, sim. E por isso é algo que a gente precisa investigar, entender, se questionar, se autoconhecer. E para a gente se conhecer, também é necessário conhecer a história, né? A história dos nossos ancestrais e por aí vai. E daí Foucault também fala sobre a anatomia política do corpo humano. E ele fala sobre a tendência que nos enquadram como úteis e dóceis, né? Que o capitalismo leva a gente
a estar nesse dever ser como úteis e dóceis. E se desvirtuar desse caminho, surge o quê? Uma inutilidade de certa forma, ou seja, um processo de adoecimento. Então, ele propõe um exercício interessante, que é de separar a saúde da normalidade. A gente tende a colocar as coisas em caixinhas, e as pessoas também, né? E aí, se você atende a certos padrões, então você é normal, então você é saudável. E se você destoa, então você não é saudável. Ou você não é visto com a utilidade que o social, o meio, o econômico solicita, né? Mas existem muitas formas de ser e estar no mundo. E como a gente fala, quando a gente entende a história, a gente vai entendendo que existem mesmo muitas formas de viver. Quando a gente entende as diferenças no espaço, da cultura e de tudo mais, entendemos também que existem formas diferentes de ser e estar no mundo. E aí Foucault traz esse questionamento para que a gente repense as nossas formas mesmo de viver, e ele fala sobre se reposicionar de frente do estabelecido, questionar-se de frente ao que foi estabelecido, para se entender enquanto indivíduo autônomo, capaz de ser ativo em seu próprio processo, independente da forma que estiver vivendo esse processo, e se entender enquanto pessoa, talvez estando, convivendo com alguma espécie de adoecimento, é também entender o que aquilo significa, se questionar a respeito daquilo, e questionar-se também a respeito de saúde, porque é saudável se sentir saudável em meio a uma sociedade adoecida. No livro vermelho de Jung, que eu ainda não tive, né, acho que ainda tá longe para eu conseguir me aprofundar assim nele, mas eu recebi de presente do meu amorzinho de aniversário uma revisão desse livro, uma releitura para tempos pós-modernos, e existem, e eu não li todo, é complexo, mas alguns capítulos assim eu fui lendo, fui entendendo e estudando até para poder contribuir, né, para os meus trabalhos acadêmicos. E aí traz assim a concepção de Jung a respeito do feminino, o que ele traz na obra dele a respeito disso, o que ele fala um pouco sobre ânima e ânimos, enfim, temas que não vamos adentrar aqui agora. Mas traz uma reflexão a respeito do feminino, no aspecto micro e no macro, sabe? Olhando a Terra como a grande mãe Terra e o desequilíbrio que se estabelece com esse fortalecimento desenfreado do patriarcado e as tendências do princípio e da energia vital feminina reprimidas. E ele fala sobre as questões ambientais, sobre as catástrofes, as guerras, como uma super tendência da sobreposição desse masculino em detrimento do feminino. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante que a gente pode fazer. Inclusive, entender, né, esse todo, observando o nosso corpo, a nossa psique, o nosso corpo, os sintomas enquanto sinais que surgem carregados de mensagens para que a gente possa se olhar, se entender, buscar o sentido das coisas. Não é necessário bitolar a respeito disso, não. Mas ter um pouco mais desse refinamento no olhar a respeito de nós mesmos e da mesma forma a respeito do todo, do social, do meio ambiente, do mundo, que é como se fosse o nosso corpo maior, né? De onde a gente faz parte, do que a gente faz parte. E essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que não tenha ficado um vídeo muito cabeçudo, com muitas referências, que seja útil aí para quem quiser pesquisar a respeito e também cause algum entusiasmo a outras pessoas para que possam me acompanhar nos próximos vídeos e que a gente possa ir conversando mais e mais a respeito dessa temática e de outras também que possam vir a motivar a gente aqui nessa conversa, né? A partir das trocas, do que vocês vão me trazendo também. Mas eu agradeço muitíssimo pela atenção e se puderem, curtam, sigam o canal, compartilhem, quem tiver afim também comenta e a gente vai trocando por essa rede social e por outras também. Um beijo e até mais!